Fala, jovenzinhos, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui gravando essa aulinha de física para vocês, para que em casa vocês possam brincar, compartilhar e se divertir com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Jovenzinhos, estou com saudades de vocês, espero que estejam todos bem, que estejam em casa, tomando cuidado, as devidas providências que estão sendo indicadas aí, beleza? Eu estou preparando essas aulinhas, jovens, para retomar alguns conceitos com vocês daquele roteiro que foi encaminhado. Vou fazer alguns exercícios também para vocês terem alguns modelos. E assim a gente vai começar a trocar algumas ideias aí também, não só pelos roteiros ou pelas conversas no Google Sala de Aula, mas inclusive por essas aulinhas também. Beleza? Então, nós vamos começar falando de alguns dispositivos de circuitos elétricos, que são os amperímetros, voltímetros e também o gerador. Beleza? Física A linda é o que nós vamos trabalhar aí, tá bom? Então, jovenzinhos, vamos lá. Nós vimos vários dispositivos eletrônicos na nossa última aula presencial. Eu falei para vocês de resistores, falei de reostato, eu falei para vocês do fusível, fio de chumbo e disjuntor, que tem a função de proteger o circuito, da chave liga e desliga, capacitor, enfim, nós falamos de vários dispositivos. Eu não falei desses dois aqui, o amperímetro e o voltímetro. Qual que é a função do amperímetro, jovens? É medir corrente elétrica, medir corrente. E qual que vai ser a função do voltímetro? A função dele vai ser medir tensão, beleza? Então, amperímetro mede corrente elétrica, o próprio nome sugere, né? Amperímetro, ampere, corrente elétrica. Voltímetro, volt, tensão, diferença de potencial. Beleza? Então, essa é a função desses dispositivos. E para que eles possam fazer as medidas corretas, tem a forma certa de você ligá-los no circuito elétrico. O amperímetro, jovens, ele precisa ser ligado em série com um dispositivo que você quer saber a corrente elétrica. E o voltímetro, ele tem que ser ligado em paralelo com o dispositivo que você quer medir a corrente elétrica. A diferença de potencial. Por quê? É na associação em série que a corrente elétrica vai ser constante e na associação em paralelo que a tensão vai ser constante. Então, por isso que eles têm que ser ligados dessa forma. Como que eu represento esses dispositivos num circuito? Jovenzinhos, o amperímetro ele é representado por um A dentro de um círculo. Então, esse desenho no circuito, um círculo com um Azinho, representa amperímetro. E um Vzinho dentro de um círculo, ele vai representar voltímetro, tá bom? Então, esse cara mede corrente elétrica e esse aqui vai medir tensão, diferença de potencial, beleza? Jovenzinhos, num circuito elétrico, nós sabemos que tem corrente elétrica passando por ele e que alguns dispositivos ligados ali funcionam. Para funcionar tem que ter energia. Nós sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu não posso fazer surgir energia do nada. Então, o que nós temos é um gerador. Esse nome não é muito bom, né? Porque o gerador dá a impressão que ele gera energia, mas eu não gero energia do nada. Na verdade, o que ele faz é transformar um tipo de energia em outro. Então, o gerador, ele pega qualquer tipo de energia e vai transformar em energia elétrica, tá bom? Então, essa vai ser a definição de gerador. Ó. Transforma qualquer energia em elétrica. Beleza? Essa é a diferença entre um gerador e outros dispositivos que também podem transformar energia. Eu posso transformar energia elétrica em mecânica, térmica em elétrica, elétrica em térmica, enfim. Mas só vai ser chamado gerador quando eu transformo energia de qualquer tipo em energia elétrica. Uma usina hidrelétrica ela é um gerador de energia elétrica. Por quê? Ela pega a energia mecânica da água, daquele movimento de queda da água, e transforma em energia elétrica. Um gerador eólico, ele pega a energia da rotação daquela hélice devido à passagem do vento e transforma em energia elétrica. Energia nuclear, pega a energia liberada da quebra de átomos e transforma em energia elétrica. Então, são todos geradores que transformam qualquer energia em energia elétrica. Beleza? E aí, como é que eu represento o gerador? Quais são os elementos importantes que eu preciso saber? Nós já vamos ver na sequência, jovens, dentro de um segundo.
Beleza, jovens. Agora nós vamos falar especificamente do gerador. Então eu disse para vocês que o gerador pega qualquer energia e transforma em energia elétrica, tá bom? Então vamos pensar num circuito aqui, ó. Esse contorno aqui são fiozinhos, fio de cobre, por exemplo, que é um fio condutor. Eu tenho um resistor nesse circuito. E tudo isso aqui, ó, que está dentro dessa caixinha aqui tracejada é o nosso gerador. O que eu tenho dentro dele? Eu tenho uma diferença de potencial e uma resistência interna. O que acontece aqui, ó, dentro da diferença de potencial é a geração de energia em si, a transformação propriamente dita, que não vai nos interessar como é por enquanto. O que nos importa é a diferença de potencial que sai dali. Então, a plaquinha maior, que eu coloquei um sinalzinho de mais, indica que é o potencial maior. A plaquinha menor com o sinalzinho de menos indica que é o potencial menor. Cuidado, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Significa que aqui a carga é positiva e aqui é negativa? Não, não significa. Só significa que o potencial nessa placa é maior e o potencial nessa placa é menor. Tá bom? O que é esse Rzinho? Por que aqui eu tenho Rzão e aqui eu tenho Rzinho? Jovens, os dois são resistores. Qual que é a diferença? Esse Rzão é um dispositivo que eu coloquei aqui. Eu posso chegar e tirar esse dispositivo do meu circuito. O Rzinho eu não consigo tirar ele do circuito. Por quê? Ele é a resistência do próprio material que compõe o gerador. Então, o gerador é feito por vários fios, por placas metálicas. E todos esses materiais, por mais que sejam metais e sejam condutores elétricos, eles têm uma mínima resistência. E toda essa mínima resistência somada dá uma resistência total do gerador, que é uma resistência que eu não consigo tirar dele. Por isso é chamada de Rzinho e é resistência interna. É uma resistência que você não consegue tirar do sistema. Por isso que ela é minúscula. O R maiúsculo significa que é uma resistência que você tem autonomia para colocar e tirar do circuito quando você quiser. Tá bom? Essa é a diferença dos dois. Jovens, a convenção que nós adotamos, a corrente elétrica ela sempre sai no gerador da placa positiva. Então ela sai da placa positiva e vai para a placa negativa. Esse vai ser o sentido da corrente elétrica. Beleza? Jovens, o que eu tinha contado para vocês? Eu tinha dito que para os elétrons entrarem em movimento, para ter corrente elétrica, tem que ter alguma coisa que os faça entrar em movimento. E o que fazia os elétrons entrarem em movimento? A diferença de potencial. Porém, eu só falava que tinha DDP, que tinha tensão. Agora eu vou pensar nessa tensão que vai para o circuito. O que é essa tensão? É a diferença de potencial total que o gerador produz, menos a diferença de potencial perdida na resistência interna. Pensando em termos de energia, é mais ou menos assim, ó. Um gerador produz 20 joules de energia, mas ele gasta 2 joules nele mesmo. O sistema dele acaba consumindo 2 joules do que ele produziu. Então, quanto que sobra para ir para o meu circuito? 18 joules. Essa é a ideia. O meu gerador produz uma diferença de potencial total. Porém, os próprios dispositivos, o próprio material que compõe esse gerador, consome um pouco, que é o Rzinho vezes I. Então, essa diferença fornece a minha diferença de potencial que vai para o meu circuito elétrico. Beleza? Essa diferença de potencial do meu gerador, esse E, ele é chamado de FEM, força eletromotriz. Então, quando o exercício fala um gerador de FEM, força eletromotriz, tantos volts, ele quer dizer que é a tensão total que ele produz. Não significa que é a tensão total que vai para o circuito. Só vai ser a tensão total que vai para o circuito se o R' for zero, se ele não tiver resistência interna, que daí é chamado de um gerador ideal. Tá bom? Na vida real, existe gerador ideal? Não, não existe. Só nos nossos exercícios pode ser que algum outro traga esse raciocínio, mas ele vai dizer para você, considere um gerador ideal, blá, 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 blá. Ou um gerador de resistência interna zero, blá, 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 blá. Então ele vai ter que dizer para você se é ou não um gerador ideal. Normalmente não é. Na vida real nunca tem. Tá bom? Então o que eu vou dizer? Que a minha tensão total que vai para o meu circuito é a FEM produzida pelo meu gerador menos a resistência interna vezes a corrente elétrica I. E essa equaçãozinha simpática, jovens, ela é chamada equação do gerador. É bem lógica, né?
O que vai para o meu circuito é tudo o que foi produzido menos o que foi gasto. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, é uma equação do primeiro grau. Como que é o gráfico da equação do primeiro grau? Uma reta. Então nós vamos avaliar como que é essa curva característica do gerador. Beleza? Bom, vou começar analisando a partir desse ponto. Ó. Aqui eu tenho corrente elétrica zero. Pensa comigo, se o I for zero, R vezes zero vai dar zero. Então eu tenho que U é igual a I. Então o maior valor possível que eu tenho nesse gráfico é a FEM. A partir do instante que a corrente elétrica vai aumentando, aumenta o valor da parcela que eu estou subtraindo. Ou seja, o valor total vai diminuindo. Então, aqui eu tenho uma reta decrescente. E, jovens, esse ponto aqui, em que a curva, que é uma reta, corta o eixo horizontal, é a minha corrente máxima, que vai ser chamada de ICC. O que é ICC? Corrente elétrica de curto-circuito. A corrente de curto-circuito é a corrente máxima do teu sistema. E olha que informação importante. Anotem isso, destaquem porque é muito importante. Qual que é o valor da diferença de potencial nesse ponto? Zero. Então, vou até escrever aqui em cima. Quando você tem corrente de curto-circuito, a diferença de potencial é zero. Beleza? Isso é muito importante, porque se o exercício fala para você, considere um circuito em que a corrente de curto-circuito é tantos amperes. Você já sabe que a condição que você precisa para ter aquela corrente é impor que a tensão vai ser zero. É um dado numérico implícito na forma de texto, que você precisa adaptar para pôr um zero aqui na diferença de potencial. Então fique atento a essa informação bastante importante, destaque ela aí no seu material, porque você vai precisar bastante dela ao longo dos seus estudos aí. Beleza? Então, jovenzinhos, aqui está uma explanada geral sobre geradores. Beleza? Nós vamos conversar ainda também sobre a lei de Ohm-Paulet e vamos ver mais algumas relações importantes também de geradores. Tá bom? Beleza, galera. Para encerrar a nossa aula, então, a lei de Ohm-Paulet. Primeira lei de Ohm, URI, U é igual a RI. Equação do gerador, U é igual a Φ menos Rzinho vezes I. Pois bem, jovens, U é igual a U. Então, eu posso igualar essas duas equações. Eu posso escrever que Rzão vezes I é igual a E menos Rzinho vezes I. Esse termo que está deste lado subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Tudo isso vai ser igual a Φ. Vou colocar a corrente elétrica em evidência. Então, fica Rzão mais Rzinho. Tudo isso igual a Φ. E esse parênteses inteiro que ficou multiplicando a corrente, eu vou passar dividindo. E para fazer isso, jovens, eu vou fazer já com a caneta preta, que vai ser a nossa última equação, que vai ser a própria lei do Ohm-Paulet. Eu posso dizer que I vai ser E sobre Rzão mais Rzinho. Só vou colocar um detalhe aqui, não é qualquer Rzão, é a resistência equivalente, beleza? Nós vimos que os resistores podem ser associados em série ou em paralelo. Então, pega a resistência equivalente, soma com a resistência interna, faz a tensão dividido por esse valor, você tem a corrente elétrica total do seu circuito. Então, é uma equação que te ajuda. Quando ele pedir direto a corrente total num circuito que tem gerador, você resolve assim, tá bom? Jovens, ainda vamos brincar com exercícios nas aulas seguintes, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo restinho de dia a todos. Me dê um tchau bem bonito da casa de vocês, jovens, e até a próxima.